ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de manhã com 4 tribos, 4 nações indígenas, 4 missões, agências missionárias diferentes. Esse grupo esteve reunido por 10 dias, e nessa reunião eles estiveram tratando sobre a necessidade que estão tendo de ter um centro de formação indígena, porque está ficando cada vez mais complicado e cada vez mais proibido o branco entrar para fazer evangelismo nas aldeias. Então os próprios índios estão se formando no intuito de pregarem o evangelho nas aldeias. E tem o Bernardo, missionário da MEU, da Missão Evangélica Unida, que participa com a gente aqui. O Bernardo fala comigo já há um tempo, e quem está participando é a MEU, a Missão Evangélica Unida, a Jocum, Jovens com uma Missão, a CIL, o Instituto de Verão, né, chamado, e a Gravações... Gravações Brasil. Então são 4 missões que estão nesse projeto, e a preocupação é, não basta ensinar para o índio como evangelizar, é preciso ensinar para o índio também como sobreviver nesse contato que eles estão tendo com a cultura branca. E eles precisam aprender profissões, eles precisam aprender como trabalhar com cartão de crédito, eles precisam aprender como arrumar o jeito de poder sobreviver com dignidade, porque já tem hoje quase 60% de indígenas morando nas cidades. Então isso criou toda uma complicação para a realidade indígena, e os missionários agora estão com essa preocupação. Eles vieram para poder falar de Jesus, mas estão compreendendo que não basta falar de Jesus para eles. Em 1974 se reuniu em Lausanne, na Suíça, um grupo de teólogos do mundo inteiro, e a Europa e os Estados Unidos tinham pensado uma série de coisas para a igreja evangélica no mundo. E aí, quando ouviram os missionários latinos e africanos, eles entenderam que precisava fazer a discussão num outro termo, porque eles estavam pensando o evangelho sem considerar que pessoas passavam fome, que pessoas eram tratadas com todo tipo de injustiça nas várias manifestações de ditaduras que haviam, especialmente na América Latina. Então eles foram pensar uma
uma outra dimensão e chegaram e cunharam uma frase que era muito importante, que depois de 74 para cá, ela foi se desenvolvendo, e eles falam que o evangelho precisa ser pregado todo. Não se pode pregar apenas uma parte do evangelho, ou seja, que a notícia que Deus tem para o ser humano não pode ser apenas uma parte da notícia, tem que ser a notícia inteira. Então é o evangelho todo. Segundo, tem que ser pregado para todos os homens, em todos os lugares, seguindo a escritura que diz que deve ser pregado a toda criatura. A igreja precisa se preocupar de pregar o evangelho a toda criatura. E terceiro, que precisa ser pregado para o homem todo. Então é o evangelho todo para todos os homens, para o homem todo. Eu preciso pensar que Jesus está interessado na alma do Fagner, mas Jesus não está interessado apenas na alma do Fagner. Ele está preocupado, ele está interessado no corpo, na vida, no sentimento, em tudo que o Fagner tem, porque foi ele que criou o Fagner todo, e ele quer restaurar o Fagner todo, porque o pecado atingiu todas as áreas do Fagner, e aí eu tenho que sempre, enquanto evangelho, pensar o homem todo. Quando a gente lê esse texto, nós não podemos, eu queria pedir para você deixar sua Bíblia aberta aí, porque nós não podemos olhar esse texto só no texto. Eu preciso olhar o contexto dele, o que estava no entorno dele. Aliás, a gente precisa fazer isso com todos os textos, mas esse texto, ele não começa no versículo 25. Todas as vezes que eu pegar um texto, eu não posso tentar entendê-lo só a partir dali, eu tenho que pegar onde é que ele começou. Ele começa no versículo 1, e aí eu queria chamar você para olhar para isso. Qual foi o contexto que apareceu essa pergunta? O versículo 1 vai chamar a atenção de que Jesus estava chamando 70 discípulos para dizer: olha, eu quero que você saia nas cidades por aí, e que você vá falando que eu estou chegando, vá falando que vai chegar o reino de Deus entre vocês. Vocês vão entender que o campo é muito grande, os missionários ainda são poucos, vocês só são em 70, então vocês saiam falando e vá pedindo que Deus levante novas pessoas para poder falar. E aí eu quero que vocês entendam, vocês estão na Judéia, vocês estão em pessoas que adoram ao mesmo Deus que eu, vocês estão entre aqueles que creem em Deus, mas eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, porque se tem lobo perigoso é o lobo religioso, porque o lobo religioso ele combate com religião. Então Jesus fala: eu vou enviar vocês são poucos, vocês vão ser enviados como ovelhas para o meio de lobo, no versículo 3, depois no versículo 11, ele chama atenção para o fato de que vocês vão anunciar o reino de Deus. Alguns vão gostar de vocês, mas uma boa parte não vai nem receber vocês. Vocês estarão falando para o povo de Deus, mas o povo de Deus, alguns nem vão receber vocês. E vocês precisam ficar tranquilos, versículo 11 ao 15, ele vai apontar: vocês precisam ficar tranquilos, porque vai haver juízo sobre aquele que se diz povo de Deus, aquele que entende toda a verdade do que significa ser povo de Deus, aquele que entende toda a teologia do que significa ser povo de Deus, mas na hora que eu for falar do reino, ele não vai receber, vai haver maior juízo sobre ele. E aí depois, no versículo 16, Jesus diz que quando eles ouvirem, eles não estarão ouvindo apenas aquelas pessoas, estarão ouvindo o próprio Jesus. E diz: quando eles estiverem rejeitando, não estarão rejeitando vocês, estarão rejeitando a mim, e quando eles rejeitarem a mim, estarão rejeitando o meu Pai. Ainda que eles achem, e ainda que eles creiam teologicamente serem filhos de Deus, eles vão rejeitar vocês. Quando eles estiverem rejeitando vocês, eles vão estar rejeitando o próprio Pai. É dentro dessa ideia que Jesus fica encantado, porque ele diz assim, versículo 21 e 22, vou pedir para você ler comigo, versículo 21 e 22 do capítulo 10, vamos ler? A partir da palavra de Jesus, graças te dou, diz assim: graças te dou, vamos ler juntos? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora Jesus estava falando, olha, isso é majestoso. Eles tinham voltado da missão, estavam dando relatório, estavam encantados, e Jesus diz, olha, Deus revelou-se a alguns. Muita gente acredita, muita gente entende, muita gente sabe o que a Bíblia diz, mas Deus revelou-se a alguns. Nesse contexto é que chega esse moço, que a Bíblia diz que era um intérprete da lei. Quando diz intérprete da lei, está dizendo da lei do Velho Testamento, da Torá, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era um cara mestre da lei, que chega para Jesus, e ele vai fazer uma pergunta, e o texto diz que ele estava ali fazendo uma pergunta para poder provar a Jesus. Ele estava ali para criar uma pegadinha para Jesus. Ele estava ali criando algum tipo de situação para que pudesse colocar Jesus à prova, o texto diz. Ele estava colocando Jesus à prova. É engraçado isso. Os mestres da religião, eles têm mania de sair procurando algum ponto, algum lugar, onde alguém faça alguma afirmativa que não esteja de acordo com o todo da sua compreensão teológica e principalmente da compreensão teológica da sua instituição religiosa, porque eles não defendem a verdade da religião, eles defendem a religião da verdade. Eles estão preocupados em salvar a instituição que participam. Ele era um mestre, ele era um intérprete, ele estava aqui preocupado se Jesus, aquele rabi, que tinha sido formado rabi no meio do povo e não aos pés de algum outro rabi, alguém que já era questionável por causa disso. Ele estava preocupado de arrumar algum jeito de alcançar alguma falha naquele homem. Então ele faz uma pergunta, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele não estava preocupado com a vida eterna. Ele não estava preocupado com salvação, ele estava preocupado com religião. Ele não estava preocupado com a verdade de Deus para o homem, ele estava preocupado com a religião dele, com o templo dele, com a lei que ele defendia. E aí ele faz a pergunta para Jesus, e Jesus vai mostrar para ele que a questão agora já não é mais religião, a questão agora é reino. E aí ele vai dar uma resposta de reino. Mas para dar a resposta de reino, ele precisava confrontar com a religiosidade do próprio homem, e ele pergunta para o homem, mas o que diz a lei? Você é mestre da lei. E ele, sabiamente, porque se tem uma coisa que religioso é bom, é conhecer a verdade. Religioso sabe os conceitos muito bem, ele sabe explicar tudo. Às vezes ele não sabe fazer, ele vira especialista em interpretação, ele não é especialista em ação. Na especialidade da interpretação, ele responde perfeitamente. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, está respondido. Você é bom, cara, você sabe a resposta, você entendeu o que te foi ensinado, você sabe decorar conceitos, você é parte de uma estrutura religiosa tremenda em Israel, você é craque, parabéns. A questão era que Jesus não está preocupado com as pessoas que apenas sabem. Ele está falando que a dimensão que está sendo pregada agora não é de pessoas que apenas sabem, é de pessoas que fazem o que sabem. Por isso ele olha para aquele homem religioso e diz para ele, então agora vai, faze isto e viverás. Tem toda uma discussão teológica com esse viverás, ao invés de responder terás a vida eterna, mas nós não vamos nem entrar no assunto agora. Eu queria chamar a atenção para esse termo de Jesus, falar assim, agora vai, faça isso e viverás. Você não sabe? Eu não sei para que tu me perguntaste. Tu está perguntando um negócio que já sabe, agora vai, faze isso e viverás.
Mas ele não estava satisfeito, ele queria criar uma confusãozinha, porque religioso gosta de uma confusãozinha atrás de um termo, porque esse termo não quer dizer bem isso, porque se você ficasse preocupado, você ia olhar para o termo e ia entender que o termo na verdade quer dizer não sei o que, e aí ele para questionar Jesus e fala: e quem é o meu próximo? Ama o teu próximo como a ti mesmo? Quem é o meu próximo então? E aí Jesus resolve contar essa história que nós estamos acostumados com ela. Eu queria, e eu fiz isso de modo consciente, eu queria gastar um tempo maior nessa introdução, e aí nunca se tem uma introdução num tempo maior, mas eu queria fazer isso de propósito, para poder dizer uma coisa para você e para mim, irmãos. Cuidado com a religião do conhecimento, cuidado, porque muitos pensaram que eram, porque conheciam, e se arrebentaram, porque só conheciam. Na história que nós ouvimos na última pregação que eu fiz aqui, algumas pessoas se achavam que eram filhos de Deus, e Jesus dizia assim: eles eram sinagoga de Satanás. Pensavam que eram, porque eles eram judeus, porque eles criam na lei, porque eles faziam tudo de acordo com aquilo que eles entendiam da lei, mas eles não eram o homem de entender que o amor a Deus não é alguma coisa que se manifesta apenas na minha religiosidade, em que fecho os olhos, ergo as mãos para os céus e digo: Senhor. Essa é a religião da hipocrisia, essa é a religião da mentira, é a religião daquele que fecha os olhos e é indiferente à miséria que o outro está vivendo, porque quando a Bíblia fala do amor a Deus, ela diz que o amor deve ser a Deus, mas o amor precisa ser estendido ao próximo, e aí Jesus quer que o cristianismo se transforme numa religião da ação e não apenas numa religião do conceito, porque religião do conceito é apenas farisaísmo e não cristianismo. Religião do conceito mete as pessoas dentro do templo e as torna especialistas na doutrina que ela crê, mas as torna absolutamente indiferente a quem está fora do templo. Isso é farisaísmo cristão. Isso é farisaísmo cristão. Jesus olha para aquele intérprete da lei que está fazendo uma pergunta tola para ficar querendo criar confusão, e dá uma resposta. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? O cara estava descendo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, e os salteadores tiraram tudo que tinha, bateram nele e o deixaram machucado à beira do caminho. O amor cristão, irmãos, tem essa primeira característica: não é um amor que explora o outro, não é uma característica de alguém que maltrata o outro. O amor de pessoas que amam a Deus nas características do reino que Jesus está dizendo, é um amor de alguém que jamais tira do outro aquilo que lhe pertence. Essa é a filosofia do ladrão. A filosofia do ladrão é olhar para você e ficar procurando um jeito, qual é o instante que eu vou dar uma bobeirinha para fisgá-lo. Eu estou numa fase de querer comprar um carro, trocar de carro, e é impressionante as propostas, porque às vezes você vê uma proposta de alguém que está querendo te roubar oficialmente. Oficialmente. Amor cristão não explora o outro. O mundo é caracterizado pela filosofia do ladrão: o que é meu e o que é teu também pode ser meu, porque eu vou ficar olhando para você de alguma maneira, arrumando um jeito de te catar, porque o que importa sou eu e não você. Ninguém que ama a Deus na perspectiva de Jesus vive como ladrão. Nós temos um mundo, a Europa e os Estados Unidos dizem que gasta 17 bilhões por ano com alimento para animal. 17 bilhões por ano. Os especialistas dizem que com 19 bilhões por ano acabava com a fome do mundo. O que a Tailândia arrecada por ano é o que os 160
donos de um banco nos Estados Unidos têm só para eles. Porque a gente vive num mundo de exploração. Eu preciso explorar você, porque eu sou banqueiro, então eu tenho que explorar alguém. Porque eu sou o homem, então tem que explorar mulher. Porque eu sou pai, então tem que explorar filhos. Porque eu sou patrão, eu tenho que dar um jeito de ganhar lucro exacerbado em cima da miséria do salário que eu pago para ti. Porque eu sou branco, então tem que explorar o outro porque ele é negro ou é índio. Porque eu sou alguma coisa e eu quero de alguma maneira ganhar em cima de alguém. Isso não é característica do amor daquele que ama a Deus. Então a primeira questão é: você faz parte do que ama a Deus explorando o teu próximo? Eu faço parte dessa característica? Segundo, o amor cristão não é indiferente à dor do outro. O religioso daquela época estava representado na parábola que Jesus conta por um sacerdote que sai e está voltando da adoração do templo, da purificação do templo ou de qualquer coisa parecida, e ele está no caminho e ele vê alguém machucado no caminho. Aquilo pode dar alguma impureza para ele, e ele não vai tocar naquele cara e deixa o cara para lá, e ele vai embora. E aí Jesus não coloca apenas um exemplo do religioso, ele coloca dois. Ele diz: passa um levita também, que é alguém de onde saem todas as ações da religião. Dizem que ele passa e também deixa o cara lá do lado, porque ele não está nem aí com a realidade daquele outro. Jesus está tentando explicar para aquele religioso o que significa o amor a Deus. O amor a Deus não pode ser indiferente à dor de alguém que está do lado. Aquele religioso não entendia isso. Aquele religioso era alguém tomado pelo sentimento de uma filosofia que dizia: o que é meu e o que é teu. Rapaz, eu cuido da minha vida e você cuida da tua vida. Se eu estiver pagando as minhas contas, você que morra. Se eu estiver dormindo no ar-condicionado, ou se eu estiver com meu carro bom, ou se eu estiver com meu filho na escola particular, ou se eu estiver morando no condomínio fechado, ou se eu passar o dia inteiro no ar-condicionado no trabalho, entro no carro e ligo o ar-condicionado, vou para casa e tenho um ar-condicionado, os outros é que morram. Essa é a atitude do religioso que imagina que ele pode ser religioso amando a Deus indiferente ao outro. Ele não se preocupa com isso. Ele está bem, o templo dele é bom, as coisas da igreja dele são boas, ele não precisa se preocupar com o outro. Mas Jesus vai apresentar o que era a essência do evangelho do reino. E infelizmente, ele não podia pegar em alguém da religião dele. Na hora que ele foi mostrar a essência do que significa a religião do reino, ele não podia pegar alguém do templo, porque o alguém do templo estava caracterizado pela indiferença ao outro. Então ele pega de exemplo um samaritano. O samaritano há mais de 200 anos estava proscrito de ser considerado um judeu, um filho de Deus. E aí Jesus pega de exemplo exatamente um samaritano, alguém que as pessoas não acham que serve muito de exemplo. E ele fala: o samaritano não entende da verdade teológica e não faz parte do templo e do sistema que você faz, mas ele entendeu o que é o amor. O amor de Deus é alguma coisa que se estende ao outro que necessita. E aquele samaritano passou, pegou o homem, deu uma limpada nas suas feridas, colocou sobre o seu animal, levou até a próxima cidade, colocou num lugar de cuidado, pagou a conta dele e disse: quando eu voltar eu pago se tiver mais alguma conta. Aí Jesus disse: esse entendeu quem é o próximo. O amor de Deus, ele segue uma outra filosofia. O amor daquele que foi amado por Deus, a filosofia dele é: aquilo que é meu, mas pode ser teu, se você precisar. Aquilo que é meu, mas pode ser teu, se você precisar. O amor do verdadeiro cristão, ele é um amor que fecha os olhos, olha para Deus com profunda vergonha no coração. O amor daquele que ama a Deus, ele fecha os olhos e para diante de Deus profundamente constrangido.
e ele entra no templo com vergonha, com temor de Deus, para dizer: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu vim para te adorar, eu vim para te exaltar, eu vim para te engrandecer, mas eu pequei contra ti na minha vida. E aí ele fecha os seus olhinhos e diz: Pai, sê propício a mim, porque eu sou um pecador, eu não tenho condição de estar aqui. O amor daqueles que amam a Deus, eles começam com uma humilhação diante de Deus, e saem para uma preocupação em estender a verdade de Deus ao coração do outro. E a verdade de Deus não pode ser apenas a alma do outro, porque se a verdade de Deus fosse apenas a alma do outro, Jesus contava outra parábola, e não a parábola de alguém que estava ferido e machucado, largado na beira do caminho. Jesus não está interessado apenas na alma de alguém, e a igreja não pode estar interessada apenas na salvação de alguém depois. É preciso que a igreja entenda que amar o outro não necessariamente significa a salvação do outro, mas vai sempre significar o testemunho do amor de Deus que nós experimentamos. Experimentei do amor de Deus, então tem que amar. Experimentei do amor de Deus, eu não posso ficar no templo especialista e decorando mandamentos. Eu tenho que sair do templo com o meu mandamento decorado, para de alguma maneira estender esse amor ao coração do outro, porque senão aquilo que eu aprendi vai ser contra mim mesmo, como foi a história do fariseu. A realidade do bairro Mariana não é um problema para a prefeitura apenas, é um problema meu e é um problema teu, porque Deus está nos dando a oportunidade de sairmos do templo, de sabermos, igual aquele religioso, o que precisa ser feito para a salvação. Mas o Senhor quer mais do que isso. Ele quer que a gente saia do templo com a disposição de amar. E aí eu queria convidar você, querido, vai lá no Mariana. Parece que foi uma coisa de Deus para nós. Vai lá no Mariana e olha o terreno nosso lá, e olha o bairro que se formou do lado, no terreno do lado. É uma invasão com casinhas desse tamanho, com pessoas vivendo condições paupérrimas. E a igreja não vai dar nada lá. A igreja não vai dar coisas. A igreja vai dar serviço. E a igreja vai ajudar as pessoas se compreenderem de forma melhor e entenderem que Deus as ama através da igreja. E aí nós temos as opções. Ou nós vamos viver com a filosofia do ladrão, que é ficar na nossa casa arrumando um jeito de explorar o próximo, ou nós vamos viver com a filosofia do religioso vazio de Deus, que é enche a cachola de conhecimento e deixa o outro que se dane. Ou nós vamos aprender com o não religioso, que amor é aquele que ama, não pode ser aquele que recebe. Amor é aquele que ama, não é apenas aquele que recebe. Eu sou o alvo do amor de Deus, você é alvo do amor de Deus, você foi alcançado pelo amor de Deus, mas você precisa se tornar um instrumento do amor de Deus. As missões estão entendendo que não basta falar para os índios do amor de Deus, elas precisam ajudar os índios a viverem de uma forma melhor. Nós precisamos entender, irmãos, que não é possível sermos cristãos apenas de culto a culto. É preciso que nós coloquemos as nossas profissões, é preciso que nós coloquemos o nosso dinheiro, é preciso que nós coloquemos o nosso tempo, é preciso que nós coloquemos o nosso carro, é preciso que nós coloquemos os nossos sonhos na disposição do Senhor, para que o Senhor venha para nós e diga assim: então tá bom, vai e faz, e você vai viver. Vai e faz, e você vai viver. Eu fiquei bravo com a Nayara ontem, porque eu cheguei em casa e tinha um cachorro, outro, mais um. Eu fiz uma propaganda essa semana de uma cachorra que teve 10 filhotes,
E aí a Nayara chegou com um cachorro ontem, porque ela achou por aqui, não sei. E aí eu fiquei bravo, mas é um bravo mais ou menos, né? A Tawane ficou brava, mas hoje estava lá com o cachorrinho brincando no colo lá. E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente consegue amar cachorro. A realidade do outro lá fora toca o nosso coração no nome de Jesus. A realidade de um viciado lá fora toca o nosso coração no nome de Jesus. A realidade de alguém com a sua vida destruída lá fora por várias formas toca o coração nosso no nome de Jesus. Nós entendemos que o amor de Deus se estende ao outro no nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui. Assim como o Senhor conhecia a vida daquele intérprete da lei, o Senhor conhece a minha vida. Eu sei que eu não sou digno como algumas pessoas que estão aqui, mas eu sei que o teu amor me alcançou, se não para estar no lugar deles lá na frente, para estar junto deles, nem que seja atrás, mas amado por ti, amado pela tua graça, amado pela tua misericórdia, amado pelo perdão do Senhor sobre a minha vida. Pai, eu não preciso estar lá onde eles estão, eu nem quero estar lá onde eles estão, mas eu preciso ter certeza que sou instrumento nas tuas mãos, Pai. E se algum outro irmão, alguma outra irmã, nessa noite é capaz de fazer essa oração, que o Senhor nos atenda em nome de Jesus, Pai. Dá-nos a visão, dá-nos a oportunidade de estender a mão a alguém que precisa, como resultado do teu amor na nossa vida. Recebe, Pai, essa comunidade, para que essa comunidade aprenda mais da palavra, para essa comunidade saber mais da doutrina, para essa comunidade ser mais responsável com o conhecimento. Mas, Pai, por misericórdia, não nos torne especialistas no saber, permita que nós sejamos instrumentos do fazer, como resultado do saber. Que o Senhor abençoe, Pai, e que esse projeto glorifique o teu nome na vida das pessoas que vão recebê-lo, em nome de Jesus. Amados, que a graça eterna de Jesus, teu irmão mais velho, que o amor do Pai, que ama a ti, e ama também a mim, e ama as pessoas que estão fora, que a ação do Espírito, que mexe com a gente, e que fala com aqueles que são dele, seja com você, e faça de você uma bênção, ao sair daqui hoje e sempre, amém, amém.